Entretelas, hoje com Fabrício Carvalho. Fabrício, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre como que surgiu a arte na sua vida, ou alguém te influenciou, assim? Bem, eu comecei meu trabalho na universidade, eu entrei no curso de artes aqui da UFJF, meio por acaso, assim, não tinha uma experiência anterior com a arte, e aí foi dentro do curso de artes que eu comecei a minha produção, assim. Uma produção que partiu das disciplinas do curso, especialmente uma disciplina de escultura, e aí depois eu comecei a desenvolver um projeto particular, assim, ainda dentro do curso. E aí defendi o meu, quer dizer, aí eu fiz um projeto de bacharelado, e aí apresentei esse projeto e tal, e aí depois quer dizer, nesse meio tempo, entre a vida acadêmica, eu acabei participando de alguns salões, de algumas exposições aqui da cidade, algumas cidades do interior de São Paulo, e até também que eu participei do Rumo Musical Cultural. E aí foi que deu tive um acesso também aos centros culturais de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Santa Catarina também. E aí, isso foi dentro ainda da faculdade. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha alguma experiência assim, em exposições, já tinha experimentado também entre produções de objetos e instalações, intervenções, espaços. Você falou que acabou de expor na Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu estilo, né? Você trabalha com instalações, com obras mais produzidas em casa, mais fechadas. Como que é isso? Eu, quando comecei a produção, eu comecei na faculdade em 2000. O primeiro trabalho assim, que eu fiz, eu produzi um trabalho que aquela questão me incomodava e tal, e eu produzi um trabalho refletindo sobre o que eu estava fazendo. Não era só um exercício, mas era de fato, eu considerava que eu estava, enfim, tive uma consciência de fato que estava produzindo um trabalho. Foi por volta de 2003, 2004, assim. E aí era uma série de trabalhos que eram focados em produção de objetos. Então, eram objetos estranhos, assim, eu chamava na época de objetos reconhecíveis, que eram objetos que derivavam de restos de coisas, então um pedaço de uma cadeira, um pedaço de um armário, um pedaço de objetos que as pessoas jogavam fora. Eu recolhia isso e processava eles, construía um outro objeto que parecia com esses objetos originais, mas você não conseguia identificar o que era aquilo, afinal de contas. Eram objetos meio instáveis, assim, antes de tudo provocava estranhamento no lugar que eles se instalavam. E aí, nesse percurso, conheci um amigo meu que chamou o Gilton Júnior, e a gente começou a conversar sobre arte e tal, e aí a gente acabou chegando a um termo transobjeto. Então eu comecei a produzir uma série de trabalhos investigando essa questão dos objetos transitórios, objetos em trânsito, objetos que não pertencem a um lugar definido, você não consegue categorizá-los, que o lugar que eles estão, eles provocam estranhamento, e esse estranhamento também provoca um estranhamento de você com esse espaço. Então aí, na verdade, o trabalho começou a apontar para o problema do espaço. Não só a construção do objeto, mas a construção do espaço em que o objeto está inserido. E muita função também de umas leituras que eu fiz do minimalismo, enfim, eu tive acesso a publicações do Brasil que surgiram agora sobre, traduzidas para o português dos artistas dos anos 60, dos anos 70. E aí o trabalho acabou voltando, saindo um pouco de produção de objetos para uma investigação desses materiais em relação ao espaço, esses fragmentos em relação aos espaços. Então uma exposição que eu me dediquei bastante foi uma intervenção que eu fiz no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, que era o Silêncio do Martelo, que teve a participação do Gilton, com alguns textos que ele inseriu, uns poemas, assim. E nessa exposição eu estava muito preocupado com isso, em criar com esses objetos uma outra arquitetura, uma arquitetura que dialogava com a arquitetura do espaço, uma fábrica industrial. Então, na verdade, essas duas vertentes começaram a ficar mais marcadas, assim, a trabalhar esses dois campos. E aí, quando o ano passado eu participei do programa Bolsa Pampulha,
a proposta era intervenções na cidade de Belo Horizonte. Então, na verdade, esses objetos que eu recolhi da rua e processava em função de um objeto dentro de um espaço, ou dentro desse espaço, em função da arquitetura daquele espaço, eu acabei processando esses objetos no espaço mesmo onde eles se encontram. Então eu encontro uma cadeira lá na rua, um pedaço de armário que a pessoa jogou fora, eu desmonto esse armário no lugar onde ele está e construo ali uma passarela, uma escada, alguma coisa em relação ao elemento arquitetônico que tem no momento. Um poste, uma árvore, um degrau da escada, um muro de uma casa. Então esses são os três processamentos que eu venho trabalhando, esses três modos operantes. Então, Fabrício, eu gostaria de agradecer a sua presença no Entretelas e desejo sucesso para você nessa nova etapa da sua vida. E espero que a gente se converse em breve. Né? Obrigado. Prazer em mim. O Entretelas fica por aqui e até a próxima.